Bom, eu vou compartilhar a apresentação para a gente iniciar. Você está iniciando aí, Jefferson? Tô iniciando. Conseguem ver minha tela? Agenda? Ok, Só? estou vendo aqui. Ok? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Jefferson. Eu sou analista de suporte da ESIG. A ESIG fica em Natal, Rio Grande do Norte. A gente já está presente em vários estados do Brasil. Mais à frente a gente vai ver rapidinho a contextualização do sistema. Mas para a agenda dessa reunião, dessa apresentação de Lato Senso, a gente vai ver rapidinho o contexto do sistema, né, o módulo de Lato Senso, o contexto, o acesso e suas vantagens, o perfil dos envolvidos, né, basicamente só mostrar os perfis envolvidos, a visão do sistema, a gente vai dar uma passada rápida no fluxograma, nas páginas dos portais, as configurações necessárias, desde parâmetros da proposta, parâmetros do sistema. Calendário a gente vai ver que é bem particular a questão de calendário relacionado a Lato, não é como os demais módulos. E o principal, a demonstração do sistema, né, a gente vai ver vários fluxos do sistema, desde cadastro de submissão de proposta pelos coordenadores, até passando por aprovação, até a conclusão do discente e a emissão de um relatório final do curso de Lato Senso. Contextualizando rapidinho o sistema, né, o CIGA ele já está presente em mais de 30 instituições de ensino do Brasil. E o principal, né, objetivo do CIGA é informatizar os procedimentos da área acadêmica para visar um melhor aproveitamento institucional e dos docentes e também todos os envolvidos no fluxo do sistema, né, do nível de ensino. O módulo ele proporciona uma visão sistêmica do contexto acadêmico para a gestão de programas de pós-graduação Lato Sensu. E assim como o estrito, talvez não ganhe para graduação, mas assim como o estrito, geralmente ele é bastante utilizado. Sempre que implantam o CIGA, normalmente utilizam o módulo de Lato também. As vantagens, né, do módulo: o sistema ele possui um gerenciamento de propostas de curso, ele possui um fluxo bem definido de submissão, análise e aprovação das propostas, que a gente vai ver na demonstração, controle de toda a cadeia, né, desde essa submissão da proposta até a finalização do fluxo, a conclusão do aluno e o relatório, como eu já tinha falado. A estrutura ela é simplificada, né, basicamente o sistema ele vai considerar a proposta do curso, o corpo docente também é informado na proposta, os componentes são informados na proposta, e posteriormente é executado o registro de turmas e a matrícula dos discentes nessas turmas para que ele possa integralizar a grade da proposta. Além disso, o sistema possui vários relatórios e permite também a emissão de documentos históricos e outros documentos pelo discente e alguns relatórios também com alguns indicadores no portal do gestor e portal do coordenador. O acesso, né, acho que todos já conhecem, normalmente através da página do SIGA, informando usuário e senha. Os portais envolvidos, né, existe o portal de Lato Senso, esse que está marcado aqui com essa pastinha amarela, que seria o portal do gestor, que tem um papel de gestor atribuído via SIGA de mim. Existe o portal dos docentes, né, os docentes que possuem turma de Lato Senso vão conseguir acessar a turma virtual através do portal docente. O portal do discente, né, dos alunos que forem matriculados nesses cursos. E o portal do coordenador, que ele é atribuído e ativado apenas para coordenadores de propostas aceitas, né? Assim como a proposta ela é aceita e dentro do período de vigência, dentro do período de vigência do coordenador, da proposta do coordenador, o sistema ele mantém liberado esse portal do coordenador. Os perfis envolvidos, a gente já viu os portais, basicamente são as pessoas que acessam cada portal desse, né? O gestor, o coordenador de programa, coordenador de programa e secretaria e vice, né? Compartilham o mesmo portal do coordenador lá do censo.
e os docentes e discentes, cada um com seu portal respectivo. Com relação à visão do sistema, um fluxograma aqui, a gente vê que o fluxo ele inicia no docente e vai até a conclusão do relatório, no gestor, ele analisa o relatório final. Mas, seguindo a sequência das etapas, o docente ele vai submeter a proposta, aqui na parte de cima. Depois o gestor ele vai analisar essa proposta e aprovar esse projeto de curso, né? Após ele aprovar, o docente ele passa a ter acesso ao portal do coordenador e vai ser possível cadastrar um processo seletivo e gerenciar essas inscrições de discentes, né? Aqui na parte de public, seria o candidato se inscrevendo. Após a inscrição, o coordenador ele vai gerenciar essas inscrições, ele vai aprovar esses discentes, reprovar, o sistema a gente vai ver bem direitinho na demonstração. E após ele aprovar esses discentes, o sistema permite o cadastro desses discentes para que eles possam ser matriculados em disciplinas. Após eles integralizarem toda a grade, todas as disciplinas da proposta de curso, do curso, vai ser possível ele cadastrar o trabalho final de curso, a gente vai ver as particularidades de cadastro de trabalho final, e até mesmo uma particularidade relacionada ao componente trabalho final. Após o cadastro do trabalho final, cabe ao gestor concluir esse aluno. Após a conclusão de todos os discentes, após o período final do curso, né, normalmente os cursos têm uma data de início e uma data de fim, não é um curso que fica vitalício, como, por exemplo, os cursos de distrito ou de graduação. Após esse período, esse final do curso, né, após todos os alunos serem concluídos, todas as etapas serem concluídas, o coordenador ele vai submeter um relatório final de curso, que a gente vai visualizar também, com algumas informações, desde quantidade de docentes que participaram, de alunos, alguns resumos, um resumo sobre a parte financeira, que é possível informar, a gente vai ver bem direitinho. Ele vai submeter esse relatório e o gestor vai analisar esse relatório, colocar um parecer referente às informações prestadas pelo coordenador. Basicamente, esse é o fluxo, né? É bem resumido, mas a gente vai ver na prática bem melhor. Pronto, vamos ver algumas páginas dos portais, iniciando pelo portal do gestor. São 5 abas no portal do gestor, iniciando pela aba de curso. O gestor ele pode também cadastrar a proposta de curso, mas normalmente a proposta ela é cadastrada por um docente, que vai ser coordenador desse curso. Aqui estão as funcionalidades, né, de gerenciar propostas após a submissão. É possível ele dar uma visualizada, né, olhar se precisa de alguma alteração. E a principal depois dessa seria a funcionalidade de aprovar a proposta de curso. O sistema também permite criar cursos a partir de curso existente. Ele carrega a maioria das informações. Algumas ele não carrega, por exemplo, os componentes geralmente ele não carrega. É necessário informar os componentes que vai se utilizar, mas seria possível, por exemplo, pensar numa manutenção evolutiva para carregar esses componentes, para não ter que estar cadastrando toda a vida novamente. Mas o sistema também permite reaproveitar componentes já cadastrados anteriormente. Na demonstração eu mostro bem direitinho essa parte. Aqui teria a opção para gerenciar o relatório final que o coordenador submete, essa opção de componentes curriculares, né? O cadastro de componentes é feito só na proposta, não via módulo não é possível cadastrar. Os tipos de curso já são padrão, mas é possível informar tipos diferentes para quando for submeter a proposta. Tipos de financiamento. Na aba de aluno, né, as funções de administração de discentes. O cadastro de discentes normalmente é realizado via processo seletivo. Né, a gente vai ver essa etapa. Mas o gestor também teria opções, né, de cadastrar um novo aluno, realizar as alterações de status, emitir histórico, a conclusão do programa, né, que seria a funcionalidade mais utilizada pelo gestor aqui. O resto do fluxo seria basicamente pelo coordenador. O sistema também possui opções para executar operações como matrícula, movimentação do aluno, cadastro de trabalho final, que vai ser cadastrado pelo coordenador também. E, no caso específico, né, de alunos antigos, é possível implantar o histórico desses alunos também. Ainda no portal do gestor, né, a aba de turmas, basicamente operações que são realizadas pelo coordenador, mas poderiam ser realizadas pelo gestor, desde criar turma, alteração, consolidar e reabrir uma turma. No caso, a reabertura, só o gestor, o coordenador ele não vai poder reabrir. A aba de relatórios, né, com alguns relatórios sintéticos, um relatório quantitativo de alunos, alguns relatórios de curso, algumas listagens, né, de ranking, lista orientações de alunos também, e a busca geral de turmas, que também pode ser vista na aba de turmas, que é
seria o mesmo caso de uso. E ainda a aba de administração, né, onde é possível realizar a manutenção de coordenadores, secretários, o cadastro de docentes externos. Coordenadores e secretários geralmente são informados na proposta, mas em algum caso específico, eventual, é possível que o gestor ele possa alterar um secretário, um coordenador pelo seu próprio portal. Os parâmetros que a gente vai ver também na prática, a administração de proposta, né, os parâmetros são validados para a submissão de proposta, normalmente relacionados à carga horária de docentes internos e externos. Nós não vamos ver essa parte de mensalidades, até porque a gente não vai configurar GRU, mas o sistema possui essa possibilidade de utilizar GRU, configurar, visualizar essa questão de mensalidades pagas. Autoavaliação também a gente não vai passar na prática, mas seria possível os docentes se autoavaliarem também. E processo seletivo, que a gente vai ver na prática, mas basicamente nessa funcionalidade aqui, o coordenador ele basicamente tem a função de dar uma analisada no processo e publicar esse processo para que os discentes possam visualizar ele no portal público. Bom, fechando o portal do coordenador, fechando o portal do gestor, a gente tem o portal do coordenador, né, são várias funcionalidades, desde cadastro, as abas de aluno, turmas, matrículas. Eu não coloquei aqui nos prints, mas a gente vai ver na prática bem direitinho, desde cadastro da proposta, aluno. O cadastro da proposta, na verdade, é direto no portal do discente. Mas a gente vai ver direitinho essas funcionalidades aqui só para ter uma visão geral, né? Mas basicamente todo o fluxo é executado aqui, exceto o de conclusão de aluno, a análise das propostas, né? A aprovação das propostas e a submissão de processos seletivos, a publicação. O portal do docente, né? Que a gente tem a reunião marcada já para na outra semana, depois da próxima. Mas basicamente o que eu tinha falado, né? Relacionado ao lato, a principal funcionalidade dentro do portal do docente é essa aqui do print, onde ele vai acessar a funcionalidade, né, ensino, projetos, vai clicar em projeto de proposta de curso lato sensu e vai utilizar a função submeter nova proposta, que a gente vai ver bem direitinho na prática daqui a pouco. Portal do discente, basicamente, eu até deixei marcado, mas normalmente na prática, para o UFRN, pelo menos não existe matrícula online para cursos de lato sensu, mas não impede que possa utilizar. Os componentes eles permitem a utilização, né, de matrícula online, as turmas também permitiriam, mas normalmente são cursos com poucas disciplinas e normalmente a coordenação realiza as matrículas e vai matriculando os discentes conforme as disciplinas são ofertadas. A gente não vai ver muito do portal do discente, então a turma virtual a gente já viu em reunião anterior, mas permite várias operações, desde lançamento de notas, frequências, anexar arquivos, vídeos, gerar enquetes, questionários para o aluno, é possível criar avaliações dentro da turma virtual e disponibilizar em determinados períodos por aluno preencher, com prazo de início e fim para entrega. Várias outras atividades que já teve até um vídeo já na apresentação do distrito que a gente explorou bastante essa turma virtual. O foco dessa apresentação de hoje, pelo menos, vai ser o portal do gestor e principalmente o portal do coordenador. Bom, antes de a gente ir para a demonstração, existem as configurações necessárias, né, para o sistema funcionar. Nos principais seriam os parâmetros da proposta de curso lato sensu, onde geralmente o sistema ele vai validar percentuais de carga horária para docentes internos, docentes externos. O sistema também tem esse campo para... Está um pouquinho pequeno, deixa eu só ampliar. Pronto, basicamente isso aqui, né? O sistema permite informar um percentual da carga horária para docentes internos. Esses valores não são reais, foram colocados só para validação, mas a instituição define realmente como vão ser esses valores, né? Esse segundo, por exemplo, carga horária máxima, seria, por exemplo, uma carga horária máxima para um docente só. Então, um docente, ele não, nesse caso aí, não poderia dar mais do que 50% da carga horária de todo o curso. Então, a instituição definiria como utilizaria esse parâmetro. A carga horária de docentes internos e externos, os valores aí não estão muito reais, mas normalmente são mais docentes internos do que externos. Mas fica a critério da instituição, se vai utilizar mais docentes externos também. A vaga para servidores, né, o sistema ele possui essas funcionalidades de permitir liberar vagas para servidores internos, e tem até um detalhe específico também lá no gerenciamento da inscrição, que eu vou mostrar rapidinho. Esse pontozinho, o campo de currículo Lattes, é basicamente para o sistema validar o currículo Lattes quando for submeter a proposta e incluir um docente. Então, o sistema ele fica validando se ele tem um currículo Lattes cadastrado. Mas, por padrão, ele vem desmarcado mesmo, para não
Não tem que estar bloqueando ou exigindo que os docentes cadastrem o currículo Lattes para poder entrar. Mas normalmente os discentes já é para ter o currículo Lattes dentro do sistema também. Além disso, o calendário acadêmico. Uma particularidade do calendário é que não há essa funcionalidade dentro do módulo. Então, o que é que acontece? É possível, por exemplo, cadastrar um calendário para o nível de lato sensu, mas em termos de período, o sistema ele vai validar basicamente o período de início e fim da proposta. Então, essas datas de consolidação de turma, essas partes aqui de baixo, como o módulo, digamos assim, ele é uma adaptação, veio adaptado do módulo de graduação, ele acaba apresentando essas informações aqui abaixo, mas o sistema normalmente não vai validar essas informações, não. Ele vai utilizar basicamente o período, o ano e período para cadastro de turmas e apresentar esse ano e período lá no histórico do aluno. Basicamente para isso o calendário vai servir em lato sensu. As demais normalmente não se aplicam, não. Bom, além disso, acho que eu acabei esquecendo, mas existem os parâmetros do sistema, né? É necessário cadastrar, que fica no módulo de administração do sistema. Além do calendário, tem a funcionalidade de parâmetros do sistema, que é possível informar parâmetros, desde parâmetros relacionados a aluno especial, trancamento, nota, pesos nas unidades. Eu acabei não colocando, mas antes de enviar o material, eu ajusto esse slide e coloco aqui para enviar para vocês. Então, fechando, essa seria a apresentação, né, gráfica em slides do sistema. A gente vai partir agora para a demonstração. Teriam alguma dúvida para usar? A gente pode começar a demonstração e vocês vão perguntando. Posso prosseguir? Pessoal? Pode sim. Tá, ok. Deixa eu só trocar de tela aqui. Bom, iniciando o fluxo de demonstração, a gente vai começar aqui pelo portal do docente, né? A submissão da proposta. Como eu tinha falado antes, né, a funcionalidade é essa aqui, que tem o nome projetos. Propostas de curso lato sensu, submeter nova proposta. Né? O docente ele vai demonstrar o interesse para a gestão dos cursos de lato sensu em ofertar um curso. Então, ele vai definir as informações. O sistema atualmente possui esses tipos de curso, né? O gestor ele pode cadastrar algum outro tipo de residência, talvez poderia ser adaptado aqui, caso forem realmente utilizar o curso de lato, o módulo de lato sensu. Então, a gente vai cadastrar um curso de especialização, vai informar o nome genérico, só para a gente validar. Eu vou utilizar um curso que já existe cadastrado direitinho. Vou utilizar o nome. O sistema exige a unidade responsável, vou colocar essa só para a gente avançar. A modalidade de ensino, eu creio que todos são à distância, se eu não me engano, na UFSJ. Sim. O método da avaliação, nota ou conceito, a gente vai utilizar nessa demonstração nota. É possível informar os polos que já foram cadastrados, né, no módulo de administração do sistema. Adicionar esse módulo aqui. Informar a carga horária do curso, a gente pode utilizar 360. O número de vagas. São valores de teste. Aquilo que eu falei, né, para vagas para servidores, né, o parâmetro ele deve ter informado lá. Caso fosse informado, por exemplo, 10% lá, o sistema já calcularia automático aqui a quantidade de vagas para servidores internos. Mas nesse fluxo a gente não vai validar essa questão de servidores internos.
A grande área, vou colocar essa só para a gente avançar. A área específica. É possível informar sobre a área, especialidade. O tipo de trabalho de conclusão também é obrigatório. Normalmente são práticas ou seminários, mas a gente pode colocar qualquer um desses aqui. Vamos colocar só uma prática, por exemplo. A habilitação, né? Vou colocar um termo genérico. Só para a gente avançar. É possível utilizar o fluxo de banca examinadora, é possível informar entidade financiadora, o tipo de financiamento. E além disso, é obrigatório informar o período de início e fim. A gente pode colocar a data de hoje, colocar uma data para o ano que vem, período de um ano. Os cursos normalmente têm um ano e meio, dependendo da instituição. Ainda relacionado à GRU, é possível informar a quantidade de mensalidades, a gente não vai validar esse fluxo. É possível definir alguma informação sobre o público-alvo e anexar também alguns arquivos aqui na proposta do curso. Avançando, a gente vai ver a tela para identificar o coordenador. O sistema ele já carrega algumas informações. As que não forem carregadas tem que preencher. Vice-coordenador, a gente foi ajustado o sistema para não ser obrigatório. Secretário também é possível informar. O detalhe de secretário é que o sistema aqui ele valida os usuários. Teriam servidores que possuem usuário no sistema. Então, vamos colocar qualquer um só para a gente avançar. Além disso, né, na etapa 3, seriam os objetivos e importância do sistema. Poderia copiar e colar de algum local que já tem essas informações. Algumas informações sobre o processo seletivo, como ele vai ser realizado, as formas de seleção, se vai ter entrevista, se vai analisar currículo, ou até mesmo se vai ter provas. A forma de avaliação, né, se vai ter, o que é que vai ter. Normalmente, alguns usam monografia, outros não. E a média de aprovação, né, que a instituição vai definir que a média mínima para um candidato ser aprovado nas disciplinas. Avançando, teria a tela para informar o corpo docente. Normalmente o sistema já carrega o coordenador e o secretário. Se ele tiver informado, a gente acaba com o secretário, não. O vice, como eu não informei, ele não carregou. Mas eu posso informar qualquer outro discente aqui. Discentes que vão fazer parte do programa. Discentes internos. Aqui seria aquele campo que eu falei. O discente não possui currículo Lattes. Eu creio que aquele print não estava relacionado àquele campo lá. Eu acho que eu mudei depois. Mas aquela validação é relacionada aos parâmetros lá. Essa validação aqui. Cadastrar um docente externo, né? É possível informar. O cadastro docente externo normalmente é realizado pelo gestor lá no módulo. Mas, em último caso, seria possível informar um docente externo aqui também. E adicionar esse docente para a proposta. Vamos avançar. Aqui chega a parte das disciplinas, como eu falei. Normalmente as disciplinas elas são cadastradas. Numa primeira proposta, elas são cadastradas aqui. Disciplina 1, informa a quantidade de carga horária de aula, se vai ter laboratório, se vai ter estágio. Nesse caso eu vou informar 100. A gente não vai. A gente já está concluído. 180. Talvez formar a ementa. Copiar e colar também. E aqui eu vou informar o corpo docente, né? Se eu colocasse 10 docentes lá, todos estariam listados aqui, eu selecionaria para dizer quem vai ser o docente dessa disciplina. Eu adicionaria esse componente. Desculpa, eu acabei colocando a informação errada. Vou ver se ele vai. Coloquei uma disciplina de 180 horas. O curso é só para a gente ilustrar aqui a informação. Não necessariamente a disciplina vai ter essa quantidade enorme de horas aula. Então, eu adiciono esse componente. Após adicionar os componentes todos da estrutura, colocar todas as informações, né, as emendas, as bibliografias, né, eu vou avançar para que o sistema me apresente um resumo da proposta. Opa, faltou só mais um aqui para a gente ver.
como o curso são 360, ele valida a quantidade informada lá na primeira tela do cadastro do curso, 360 horas. Esqueci de adicionar. Adicionar componente. Pronto. Pronto, temos dois componentes agora na estrutura. Eu vou avançar para o sistema apresentar um resumo da proposta. Ainda é possível voltar e alterar os dados gerais, alterar as disciplinas ou até mesmo cancelar. Então, se eu já tenho certeza que terminei minha proposta e quero submeter para aprovação da gestão, eu vou clicar aqui em submeter proposta. Beleza, proposta submetida. Se a gente olhar, por exemplo, no ambiente de pré-produção, ela já tem um curso que eu acabei aprovando esse curso que a gente cadastrou agora, né, o curso teste, e ela tem esse outro curso que já foi aceito, que é o que a gente vai utilizar para validações. Mas a gente vai ver agora o fluxo de aprovação dessa proposta específica aqui que a gente acabou de submeter. Então vamos mudar aqui rapidinho para o portal do gestor. Bom, voltando para o portal do gestor, a gente vai ver aqui a funcionalidade de gerenciar propostas de curso, onde ele vai poder visualizar todas as propostas atualmente cadastradas por docentes. Praticamente todas estão submetidas. Uma proposta não concluída, ela fica com um status incompleta. E uma proposta que foi aprovada, ela fica com status aceito. Então, a gente vai ver agora a aprovação, como é que seria. O sistema também tem algumas outras opções aqui, né? Por exemplo, cadastrar novo curso, foi uma funcionalidade que eu falei, que tem lá abaixo da aprovação, mas seria possível por aqui também ele aproveitar esse curso para cadastrar um novo. Seria possível remover, alterar status manualmente, mas normalmente o fluxo é esse, é submetida, é incompleta, submetida e aceita pelo gestor. A aprovação seria aqui, na funcionalidade de aprovar a proposta de curso. Aqui ele vai listar todas as funcionalidades. Esses inativos, né, por algum motivo no ambiente de pré-produção, eles estão sem coordenador. Não cheguei a verificar a fundo porque eles estão sem coordenador, mas normalmente não é possível informar a proposta sem coordenador. Mas visualizando aquela proposta que a gente submeteu, ela já consta aqui, com o coordenador informado corretamente. Então o gestor ele vai, depois que ele gerenciou, visualizou toda a proposta, ele vem aqui e define a aprovação dessa proposta, né? O sistema ele exige uma numeração de portaria, um ano e uma data de publicação dessa portaria para aprovação dessa proposta, que seria a aceitação e colocar, digamos assim, permitir que o curso seja iniciado. Então, aprovei o curso, ela já não vai mais listar, e agora ele já vai aparecer para o gestor, né, para o coordenador, lá no outro portal que a gente vai voltar agora. Bom, se eu atualizar essa página aqui, por exemplo, ele já é para informar que as duas estão aceitas. Deixa eu só voltar aqui rápido. Se eu visualizar novamente as propostas, as duas já devem constar como aceitas, né? Tanto a que já tinha e a nova que a gente acabou de cadastrar. Mas o fluxo que a gente vai realizar agora vai ser todo dentro dessa que já estava aprovada, que já está toda bem definida direitinho. Então, avançando aqui no fluxo, né? É possível ao coordenador cadastrar um processo seletivo. Opa, desculpa, a gente está no portal do docente. Portal do docente. Aqui no portal do coordenador que foi habilitado após aceitação, o coordenador do distrito ele vai poder cadastrar um processo seletivo, né? E nessa funcionalidade de cadastro, basicamente seria a oferta de vaga e cadastrar programa de componente. Programa de componente geralmente é objetivo e algumas outras informações relacionadas à execução do curso. Na verdade, dos componentes do curso. Então, adiantando para processos seletivos, seria possível cadastrar questionários, a gente não vai fazer esse fluxo, mas o sistema permite um cadastro de questionário com questões objetivas, subjetivas, de múltipla escolha. É possível questões anexando, né, documentos, que elas vão ser apresentadas no momento da inscrição do candidato. Mas para essa apresentação a gente vai validar sem questionários mesmo, para poder adiantar. Então, gerenciando processos seletivos,
eu tenho um processo que já foi cadastrado de teste, mas a gente vai simular um cadastro de um novo agora. Ao cadastrar um novo processo, é necessário informar o título do processo seletivo, informar o período de inscrição, né, o início e o fim da inscrição. É possível anexar um edital, anexar um manual de candidato, verificar a disponibilidade de vagas, que basicamente seria verificar as vagas que estão na próxima tela que a gente vai ver. Ó. Se sim, o número de inscrições vai se limitar ao número de vagas definido no próximo, mas normalmente talvez alguns, eu creio que não se utiliza muito essa verificação, normalmente deixa liberado para a quantidade que for disponível, for possível se inscrever no curso. Possui taxa de inscrição, a gente não vai ver esse fluxo, mas o sistema ele vai validar a configuração de GRU, talvez seria um outro momento para a gente validar toda essa parte financeira, desde configuração de GRU, verificar se o candidato pagou ou não, já seria bem mais, seria um momento mais específico, poderia ser marcado posteriormente. Mas, caso já fosse configurada, ela já carregaria as informações, informaria a taxa, o número de parcelas e a data de vencimento e alguma instrução específica para GRU. E quando o candidato se inscrever, ele já conseguiria gerar essa GRU, lá no momento da inscrição que a gente vai já simular. Então, beleza, nós não vamos utilizar taxa de inscrição. É possível colocar alguma descrição do processo seletivo, é possível passar orientações para o candidato e avançar para a próxima tela, onde a gente vai selecionar o curso. Normalmente, o sistema ele vai mostrar os cursos, né, do coordenador. Nós temos aqui o curso de computação aplicada à educação. Não vamos aplicar questionários. Aqui são a quantidade de vagas que foi informada lá no momento da proposta. Essa proposta já estava cadastrada, não foi aquela que eu informei só 30. Então, eu adiciono essa quantidade de vagas aqui à lista. Então, adicionei, eu tenho a opção só de salvar para posteriormente voltar, ou já salvo e submeto para que o gestor ele possa publicar esse processo. Né? O detalhe da publicação seria ele ser apresentado lá no portal público para os interessados se inscreverem nesse processo seletivo. Então, ela consta como pendente de aprovação. E vamos mudar rapidinho aqui para o gestor para a gente ver esse fluxo de publicação. Bom, voltando aqui para o portal do gestor, a funcionalidade de publicação fica aqui em administração, gerenciar processos seletivos. Então, eu vou clicar aqui em gerenciar e vou conseguir visualizar todos os processos que estão pendentes de aprovação, como gestor. Então, eu vou visualizar, eu posso solicitar alguma alteração, eu posso editar o processo seletivo e o principal, eu vou visualizar, verificar esse processo, se o gestor ele concorda que o processo, a proposta ela pode ser colocada em prática, o curso pode ser executado, então ele vai simplesmente clicar aqui em publicar processo seletivo para que ele seja apresentado lá no portal público, é para onde a gente vai agora. Deixa eu só pegar aqui outro navegador. Bom, chegando no portal público, né, o Discente, ele vai localizar essas abas aqui. Ó. É possível localizar o processo seletivo dentro de processos seletivos, né? Todos os processos vão listar aqui, mas também seria possível visualizar especificamente aqui, clicando em Lato, processo seletivo. Deixa eu só carregar essa página. Pronto. Em Lato Senso, ele vai apresentar processo seletivo Lato Senso. Então, entrando nessa página, ele vai ter os dois processos seletivos que eu tinha cadastrado de teste, e a gente vai inscrever ele nesse processo seletivo teste 2020. Bom, aquela descrição seria apresentada aqui, as orientações ficariam aqui nesse campo, nós colocamos só a informação de teste, período de inscrição, número de vagas, aqui seria a opção para ele poder visualizar o edital do processo seletivo. Como eu não anexei o manual, o sistema não está apresentando aqui, mas apresentaria. E o principal, clique aqui para se inscrever, onde ele vai preencher as informações dele para a inscrição. Vou dar esse nome de teste. Informar o nome do e-mail, informar o nome da mãe, nome do pai, se for o caso, não é obrigatório. Data de nascimento, sistema exige a etnia.
estado civil, tipo de escola de origem, país, UF, município, só para a gente avançar, a identidade dele, um órgão expedidor, data de expedição, algumas outras informações, né, título de eleitor, zona, passaporte, se for o caso, e para fechar o endereço dele. Bairro, CEP, vou colocar qualquer um só para a gente avançar. Um telefone, ou só celular, tanto faz. Uma observação que o aluno queira colocar, se ele achar necessário. E vou confirmar essa inscrição. Pronto, confirmei a inscrição, o sistema ele me permite imprimir um comprovante de inscrição. Ele me dá essas informações aqui, mas também me permite clicar aqui para visualizar o comprovante de inscrição para que eu possa provar que eu realmente me inscrevi nesse processo seletivo. Então, o candidato fez a inscrição, a gente vai voltar agora para o coordenador. Saindo. Pronto. Voltando para o coordenador, a gente vai visualizar agora essas inscrições. Ou seja, a gente vai gerenciar esse processo seletivo já em andamento e ver qual vai ser, como é o fluxo, né? Para um processo seletivo já com alunos inscritos, o sistema habilita esse campo aqui de gerenciar inscrições, onde a gente vai poder visualizar. Ainda é possível também listar fazer uma listagem de inscritos, né, para checagem, basicamente. A opção de imprimir questionário dos inscritos, mas aqui a gente vai focar basicamente na gerência da inscrição. O fluxo de gerenciamento de inscrição, atualmente, ele é manual, né? Cabe ao coordenador analisar, seguir as etapas de avaliação do aluno e, após isso, chegar nessa tela e definir se ele vai ser um aluno aprovado, se ele vai ser um aluno eliminado, se ele vai ser um aluno suplente. Normalmente, eles são os fluxos, embora seria possível, por exemplo, deferir as inscrições e notificar para dizer, está todo mundo deferido, mas vamos seguir agora as próximas etapas. Mas, normalmente, o fluxo já vai direto para aprovado, ou eliminado, ou suplente, se for o caso, né, se a instituição definir que existem candidatos suplentes. Então, beleza. Definir que o candidato foi aprovado, eu acabei entrando no processo seletivo diferente, vamos voltar no outro aqui rapidinho. Pronto, foi nesse aqui que a gente se inscreveu. Então, a gente vê que tem esse campo aqui de cadastrar discente que ainda está inativo. Por quê? Porque o sistema ele só vai habilitar esse campo para permitir o cadastro desse discente quando ele for aprovado. A partir do momento que eu defino que esse discente ele é um candidato aprovado, o sistema ele vai mudar o status e vai habilitar o campo para cadastrar. Nesse cadastrar discente, ele vai carregar todas aquelas informações, mas antes da gente ver o cadastro, a gente vai ver rapidinho essa funcionalidade de notificar. Então, eu tenho vários candidatos inscritos e eu quero, de alguma forma, notificar eles por algum motivo, seja por sequência de etapas ou alterações já de status. Eu posso clicar nessa funcionalidade de notificação, definir o status do aluno que eu quero notificar, informar o assunto e a mensagem, e enviar essa notificação que o sistema ele vai recuperar os e-mails informados nas inscrições e vai destinar essa notificação para cada um deles, dependendo do que foi marcado aqui nos status. Só para conhecer a função da notificação. Mas beleza, continuando aqui, a gente cadastrou, aprovou o discente. Então agora a gente vai fazer o cadastro dele. Deixa eu só voltar. Pronto. Então, beleza, com o botão cadastrar discente ativo, a gente vai clicar nesse botão, o sistema ele vai carregar eu acabei cadastrando com um CPF que eu já tinha utilizado. Mas basicamente é isso. Eu vou chegar nessa tela, o sistema está apresentando essa mensagem porque eu já tinha utilizado o CPF anteriormente. Acabei não percebendo. Mas beleza, digamos que fosse outro CPF aqui informado, nós seguiríamos as etapas, colocaríamos alguma outra informação que fosse necessária, além dessas, né? Atualmente só são essas obrigatórias. Clicaria em próximo passo. Deixa eu só colocar aqui. E aqui eu informaria, né, as informações relacionadas ao curso dele de graduação, de ser qualquer universidade, que são as instituições cadastradas no sistema atualmente.
digamos que foi essa Universidade Aberta de Portugal, informa o curso que ele fez, o grau acadêmico, se for o caso, o turno que ele cursou, o ano e período que ele terminou esse curso. É possível anexar documentos aqui e avançar para a próxima etapa. E aqui entraria as informações relacionadas ao curso do discente, né? O curso que ele se inscreveu, o processo seletivo, a turma de entrada é definida pelo coordenador, então a gente acabei não mostrando, mas a gente vê rapidinho onde é que fica essa turma de entrada. É possível cadastrar uma turma de entrada para agrupar esses alunos que estão entrando nesse determinado período, informar a forma de ingresso. O sistema possui várias formas porque ele acaba compartilhando com as de distrito e de graduação. Mas seria possível, se for o caso, a gente ajustar para apresentar algumas específicas apenas para Lato, para não ficar essa lista tão grande. Alguma procedência do aluno, se for o caso, outra instituição ou não, não é obrigatório. O ano e período de entrada e alguma observação. Posso clicar aqui em próximo. O sistema ele vai dar um resumo desse cadastro de aluno. E eu vou clicar em confirmar. Eu não vou clicar aqui em confirmar porque eu acabei já cadastrando esse aluno com esse CPF. A gente vai utilizar outro aluno também na demonstração. Mas basicamente esse seria o fluxo de cadastro de discentes, né? Ele vai recuperar as informações que já foram informadas no processo, na inscrição do processo seletivo, e o coordenador ele vai complementar com algumas informações e o principal que é destinar ele para uma turma de entrada. Voltando para o portal do coordenador, a gente teria o cadastro de turma de entrada, que eu deveria ter mostrado antes, mas a gente vai ver aqui agora. Aqui nessa aba de curso, né, é possível visualizar propostas, é possível substituir um secretário ou identificar se não tiver. Solicitar prorrogação de prazo, né, caso o curso chegue perto do final e seja necessário mais algum período adicional, é possível solicitar para que o gestor permita ou não essa prorrogação. E o que a gente estava precisando ver, o cadastro de turma de entrada, que basicamente seria definir uma data inicial para a turma, uma data fim para essa turma. Normalmente é um período onde os alunos não sejam prejudicados, né? Eles possam entrar no curso sem ter perdido muitas disciplinas, a ponto de ficarem muito atrasados e serem prejudicados. Pessoal, tem um microfone dando um barulhozinho. Bom, continuando, após o período inicial e final, pode informar a quantidade de vagas que essa turma vai ter, essa turma de entrada. Vou colocar um valor aqui para avançar. Posso informar o turno, se for o caso, como é AD, a gente pode depois ver a possibilidade de não validar, como o curso é AD, mas não validar esse campo aqui para não ser obrigatório. Mas para essa validação a gente vai colocar integral, se aplicar, pode utilizar ou não, conforme a instituição desejar. Tipo de periodicidade, normalmente os cursos presenciais são finais de semana, mas é possível que tenha aula na semana também, então fica a critério da instituição. Um município, eu posso definir esse município aqui. Vou colocar qualquer um só para a gente avançar. Não se aplica na realidade, realmente. Então, definir o município, eu vou escolher um campus, né, da instituição. Vamos pegar esse primeiro. E vou cadastrar. Basicamente, a função da turma de entrada é agrupar alunos. E creio que, assim, o sistema ele valida essa informação do cadastro de discentes. E uma outra utilidade principal seria, por exemplo, matricular os alunos em lote, né? Eu posso pegar uma turma de entrada e pegar esses alunos e realizar a matrícula de todos eles na primeira disciplina do curso que eu estou ofertando. Então, normalmente, um curso de Lato, ele vai ofertando disciplinas em sequência, ou seja, o curso todo é uma disciplina, depois curso outra e vai em sequência. Então, uma das vantagens da turma de entrada seria essa, permitir já matricular em lote todos os alunos que estão nessa turma, naquela disciplina, para eles pagarem e ir fazendo assim na sequência dos componentes ofertados pelo curso. Então, cadastrei a turma de entrada, ela vai ser utilizada basicamente lá no cadastro do aluno. Então, seguindo o fluxo aqui, cadastro discente a gente já viu, a gente vai cadastrar agora turmas. Então, ao coordenador, após aceita a proposta, né, os componentes estão listados lá na proposta de curso, ele vai ter a opção de visualizar aqueles componentes para cadastrar a turma. Detalhe, o sistema ele só vai mostrar os componentes que estão lá na proposta dele, né? A gente está utilizando uma proposta que eu não usei de teste, né? Naquela a gente só cadastrou 2 disciplinas, mas aqui, por exemplo, já está bem definido, né? Nesse curso que já estava no ambiente de pré-produção,
Então, a gente vai escolher a disciplina e vai cadastrar essa turma, né? Para cadastro de turmas, como a modalidade está à distância, né, atualmente o sistema ele precisa de alguns ajustes. Por exemplo, o polo ainda não está sendo apresentado aqui nesse cadastro de turma. Acho que eu tinha respondido há algum tempo para Daniel. Mas, se for o caso, a gente pode, sim, analisar a possibilidade de incluir aqui, como essa modalidade é à distância, né, para mostrar o campo de polo para selecionar para essas turmas. Mas, atualmente, ele está geral. Ele vai permitir cadastrar a turma normalmente, que seria para todos os alunos. Então, eu vou informar o ano e período, a data e início, como eu falei, não vai ter, o sistema ele não vai validar período de calendário, ou seja, não vai validar período 2020.1, 2020.2. Vai ser possível ofertar essa turma dentro do período da proposta. Então, eu defino quanto tempo vai durar, se vai ser alternado ou não, mas normalmente a primeira disciplina, sei lá, demora um mês ou dois, aí vai ter mais uma e vai em sequência as disciplinas. Então, aqui a gente vai deixar genérico, assim, de início até o fim, até agora, só para fim de teste, mas fica a critério da instituição também o início e o fim das turmas. E como eu falei, calendário basicamente só vai servir para isso aqui, ano e período para constar nas turmas e posteriormente no histórico do aluno. Então, próximo passo. O próximo passo seria a informação dos docentes, né? Os docentes do programa vão ser listados aqui, docentes do curso, né? Na proposta a gente não colocou, mas nesse curso tem vários docentes dentro da proposta. Docentes de fora e docentes externos também. Então, como esse docente já está aqui, porque ele já foi informado na proposta. Os docentes já informados na proposta para uma determinada disciplina, eles já são carregados automaticamente pelo sistema. O docente não vai mais ser esse, então eu posso remover e inserir um novo docente sem problema. Vão ser 2 docentes, não tem problema. Eu posso clicar em adicionar. E o sistema ele deve permitir adicionar. Como ele já estava completo aqui, ele não permitiu. Mas digamos que eu pudesse compartilhar a carga horária, eu poderia diminuir aqui, colocar 10 para um e 5 para outro discente e adicionar ele para que ele fosse listado aqui 2 discentes para essa mesma disciplina. Então, definidos os docentes, a gente vai avançar. O sistema ele vai mostrar um resumo da turma. E basicamente, se eu terminei o cadastro, eu vou clicar em cadastrar. Caso contrário, eu posso voltar para os dados gerais, posso voltar para o horário de turma. Para EAD não vai validar, mas esse é um fluxo padrão das turmas presenciais. E para docentes, para poder alterar novamente se eu precisar. Não precisa alterar nada, vou clicar em cadastrar essa turma. Cadastrei a turma, o sistema atribui um número padrão de turma, né, e relaciona ela ao ano e período. Onde é que entra a turma de entrada? Vamos dar uma olhada aqui. Matrícula de aluno. Efetuar a matrícula em turma. O sistema ele tem funcionalidades de matricular um aluno em turma e matricular uma turma de entrada em turma. Então, digamos que aquela turma de entrada que eu cadastrei, ela tivesse 30, 50 alunos. Então, se eu quero ganhar tempo, o ideal é utilizar essa função de matricular a turma de entrada. Então, eu vou escolher o curso. Ô Jefferson, só um minutinho, para quem não está, para quem não tá, pessoal do NEAD que não está ainda a par da terminologia, turma é disciplina, tá, gente? Quando ele fala que o Jefferson fala matricular em turma, matricular numa disciplina, no caso. É porque o sistema usa outros termos, Isso, e aí é um pouquinho diferente. Do Norte, essa é a terminologia. Porque aqui a gente usa normalmente disciplina unidade curricular, né? Mas essa turma é a nossa disciplina. É só isso mesmo. Obrigado, professor. Então, eu escolho o curso, seleciono a turma de entrada, tem a primeira que eu já tinha cadastrado e que a gente cadastrou hoje. Então, eu vou colocar essa porque eu sei que tem um aluno nela. E vou escolher a turma. Então, quando eu buscar, o sistema ele vai me listar todos os alunos que estavam dentro daquela turma de entrada para eu poder matricular eles nessa disciplina, né, nesse componente curricular. Então, se tivessem 50 alunos, estariam os 50 listados, eu poderia marcar todos de uma vez, eu poderia desmarcar algum que eu não quisesse matricular, e efetuaria essa matrícula discente. Quando eu efetuar, o sistema dá sempre essa segunda tela, geralmente tem essa segunda tela para uma revisão, e após eu revisar, eu vou lá e clico em confirmar. Confirmei, essa turma já vai ser apresentada lá no portal do discente, para ele poder entrar e visualizar o que o docente for colocando, desde arquivos, atividades, e outras coisas, poder visualizar
informações dessa turma. E seguindo a apresentação, a gente vai ver rapidinho, por exemplo, a emissão do histórico desse discente que a gente acabou de matricular. Aqui na aba de alunos, né, existem várias informações como atualizar dados pessoais, emitir atestado de matrícula. Normalmente não se aplica, mas seria possível se utilizarem o fluxo de matrícula online, mas normalmente é a coordenação que matricula todo mundo. Emitir histórico, né, que a gente vai ver agora. Só antes de ver o histórico, a gente pode ver, por exemplo, opções de consolidar notas de turmas, retificar a consolidação, consolidar apenas um aluno, né, seria o aluno por algum motivo vai ser consolidado antes dos demais, é possível consolidar. Transferir alunos entre turmas. Aqui seriam informações, basicamente essa funcionalidade é relacionada ao módulo de necessidades especiais, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas seriam alunos com necessidades especiais. Cadastrar o trabalho final, que o gestor também pode cadastrar, e realizar alguma alteração no cadastro do trabalho final. Mas a gente vai voltar aqui rapidinho para ver o histórico. Dá uma passada. O sistema ele vai permitir localizar os alunos. Detalhe que o coordenador ele só pode ver alunos do seu curso. Então, para o sistema, normalmente, utilizar 3 porcentagens permite visualizar geral. Até mesmo uma aqui, em alguns casos, aceita também. Mas quando eu não sei o que eu estou procurando, eu posso colocar 3 porcentagens e visualizar geral toda a listagem. Algumas funcionalidades, às vezes, exigem limites de quantidades de linhas que vão ser apresentadas, mas algumas não. Mas se eu quiser especificar mais a turma, eu poderia colocar o nome do discente. Eu não lembro todo o nome, eu não lembro o nome inicial. Eu colocaria uma parte do nome e utilizaria o percentual e mandaria buscar. Como eu só tenho esses 2 alunos de teste, então eu já sei que só vão apresentar esses 2. Então, beleza. Eu tenho um aluno ativo, tenho um aluno concluído que eu estava testando o fluxo. Então, a gente vai ver o histórico desse aluno ativo, por exemplo. A gente acabou de matricular. Só abrir aqui. Bom, no histórico o sistema apresenta as informações de dados pessoais, né? Alguns estão em branco, que realmente eu não preenchi no cadastro. Vai apresentar o curso, a média geral, as disciplinas que ele foi aprovado, as disciplinas que ele está matriculado. É bem resumido o histórico de lato sensu. Só para vocês terem uma ideia geral, né? Aqui, por exemplo, essa disciplina não tinha docente, então ele não apresentou, mas normalmente ela é para apresentar, porque é o padrão atual de histórico de discentes. Ano e período, como eu falei, o calendário basicamente se aplica lá no cadastro da turma e aqui para ficar visualizado, mas o período da turma vai ser definido pela data de início e fim da proposta. Então, beleza. A gente já viu o histórico. Vamos voltar aqui rapidinho para a gente ver cadastro de trabalho final. Então eu integralizei todo o aluno. O aluno já cursou todas as disciplinas. Vamos voltar rapidinho no portal do gestor, só para a gente ver uma funcionalidade que é bem importante, principalmente para os alunos antigos, né, que seria o implantar histórico. Somente isso. Portal do gestor. O sistema ele tem essa funcionalidade de implantar histórico do aluno. Aqui nessa funcionalidade, né, após o cadastro desse aluno, atualmente o sistema ele não permite cadastrar um discente com uma matrícula antiga, então nesse caso seria necessário uma manutenção evolutiva do sistema para permitir informar uma matrícula antiga do sistema. Então, ele vai deixar cadastrar um discente, vai deixar implantar um histórico antigo desse discente, mas a matrícula atualmente ainda está presa à matrícula automática, ou seja, quando eu terminei de cadastrar aquele discente, eu não lembro se eu mostrei, mas o sistema ele gera uma matrícula automática. Como a gente não concluiu, a gente não viu, mas o sistema ele gera uma matrícula automática baseada em alguns parâmetros definidos pelo sistema para aquele discente que a gente acabou de cadastrar. As discentes antigos, o ideal seria que utilizassem a matrícula antiga deles na instituição. Então, rapidinho vendo essa funcionalidade de implantar histórico, aqui no aluno antigo, no ativo, a gente poderia selecionar os componentes da proposta de curso. Não lembro um de cabeça, mas se eu não me engano é essa sequência aqui. Isso. Então, seguindo a sequência dos componentes, eu poderia estar com a grade aqui em mãos e implantando todos eles, dizendo se a situação do aluno, se ele foi aprovado, informar a nota desse aluno, o ano período que ele cursou e a frequência dele dentro daquela disciplina. Então, selecionei, coloquei as informações do componente curricular, eu vou clicar em adicionar. Sim, a gente acabou de matricular ele nele. Deixa eu só colocar outro. Assim, não precisaria. No caso, basicamente, eu só colocaria as informações do componente e clicaria em adicionar, e ele seria apresentado aqui embaixo, como já está esse aqui, esse 01, que eu implantei anteriormente. Então, o sistema apresentaria ele aqui,
eu avançaria essa tela e concluiria essas informações. Deixa eu só colocar outro para ficar melhor demonstrando. É o 3, pronto. Adicional disciplina 3. Ela vai descer aqui, realmente é um pouquinho mais acima, que seriam as matrículas adicionadas. Vai trazer as informações, eu ainda posso remover, posso implantar vários ao mesmo tempo. Depois que eu definir todos que foram implantados, eu vou avançar. O sistema vai mostrar novamente, como sempre, um resumozinho. E eu vou colocar a senha para concluir. Então, concluir. Se eu for gerar novamente o histórico, a gente pode visualizar o histórico aqui, por exemplo, no portal do gestor seria aqui, aluno emite histórico. Ele já é para apresentar, além daquela matriculada, essas duas que foram implantadas. Bom, então, como a gente acabou de implantar, ó, o sistema ele vai trazer as informações que a gente informou lá. Desde o ano, a gente acabou não informando, no caso, como ela foi implantada, ela não vem como docente, né? Mas seria o caso, se for necessário, a gente pode pensar numa manutenção evolutiva do sistema para realmente apresentar um campo para informar o docente, para não ficar em branco aqui no histórico do discente. Mas beleza, seguindo, a gente já viu a missão de histórico, vamos agora para cadastro de trabalho final, lá no portal do coordenador. Só voltar. Aqui é o portal do gestor. Bom, voltando para o portal do coordenador, a gente tem essa funcionalidade aqui de cadastrar trabalho final. Um detalhe que eu reparei nas propostas, por exemplo, nessa proposta de curso que eu vim para produção, é que cadastraram uma disciplina com o nome trabalho final TCC. Mas para lato sensu, pelo menos esse é o padrão que vem da versão de referência da UFRN, o sistema ele utiliza um componente padrão e único para todos os cursos, que seria o trabalho final desse discente. Eu posso até mostrar ele aqui rapidinho no portal do gestor, para que a instituição já analise isso e veja, porque eu vi que tem muitas propostas com trabalho de muitas disciplinas com o nome trabalho de conclusão. Vamos ver aqui rápido. Componentes. Se a gente listar todos os componentes cadastrados atualmente, eu vi isso aqui. Eu vi vários componentes, possivelmente em cada proposta alguém colocou um, chamados trabalho e conclusão. Só que para o sistema... Oi, pode falar. É que é o seguinte, normalmente nos oferecimentos dos cursos, inclusive isso aconteceu no Estrito também, existe a disciplina de trabalho de conclusão, ou até de dissertação, e aí era lançado lá no nosso sistema, no nosso pós-grade, se o aluno cumpriu ou não e constava no histórico, né? E aí já é uma questão, acho que é uma questão da cultura institucional da casa mesmo, por causa do sistema que utilizava. O SIGA, como é uma atividade, né? Não tem necessidade de ser uma disciplina. Acho que na implementação tem essa, como veio, né, das propostas antigas, isso. Aí veio essa quantidade de trabalho de conclusão, mas realmente o trabalho de conclusão seria uma atividade, né, e não uma disciplina, mas é uma questão realmente de depois, quando estiver trabalhando... para alinhar essa situação, isso. Quando for colocar em execução. Eu estou só já mostrando para vocês anteciparem realmente. E também, só uma parte, o pessoal também tiver dúvida, quando ele fala em consolidação de turma, é o nosso fechar diário. Às vezes o pessoal fica, o que é consolidar a turma? É o que a gente chama aqui na UFSJ de fechar o diário. Mas é isso mesmo. Obrigado pelo complemento. Então, beleza. Como eu estava falando, né, o sistema ele já vem da versão de referência padrão com esse componente. Ele é definido, por exemplo, a nomenclatura é definida siga de mim, esse componente ele já vem fixo via banco de dados. Então, todos os trabalhos de conclusão, quando forem ser cadastrados, o sistema vai validar apenas esse componente. Ele não vai validar esses componentes que foram cadastrados aqui como disciplina, mas aí vocês podem aliar e a gente pode ver futuramente o que, se for necessário, realizar análise de alguma alteração. Mas o fluxo atualmente do sistema é esse. Ele vai validar apenas esse componente que já é padrão para todos os cursos. E esse é o componente que vai ser listado lá no histórico quando eu cadastrar o trabalho final daqui a pouco. Então, beleza. Vamos cadastrar o trabalho final do discente lá no portal do coordenador e a gente vai dar uma olhada no histórico. Então, eu estou aqui no portal do coordenador para cadastrar um trabalho final do discente. Vou buscar os discentes que estão. Esse já está concluído. Vamos pegar o ativo.
Então, aqui o sistema ele vai pedir novamente ó, o ano e período. Eu vou colocar uma data de início. O orientador, né? Ele não exige lá no cadastro, mas aqui ele já exige um orientador desse discente. Diferente de estricto, normalmente o orientador desde o início do projeto, ele já tem um orientador no estricto senso. Então, eu vou colocar qualquer orientador aqui para a gente seguir. Vamos pegar a própria coordenadora como orientadora. E vou colocar uma data, o mês o mês de início e o mês de fim. E vou colocar a nota desse aluno nesse trabalho final. Então, coloquei a nota, eu vou avançar para o próximo passo. O sistema vai ter essa opção, vai mostrar o resultado dele baseado lá nas informações do parâmetro da proposta e até mesmo da proposta de curso, né, que é a nota mínima para aprovação. E eu vou confirmar esse trabalho final de curso dele. Confirmei o trabalho, o sistema ele vai pedir algumas informações do trabalho, desde o ano de referência, tipo de trabalho que a instituição prefere utilizar. Ô, Jefferson, esse ano de referência é o ano que ele entrou? Não, é o ano de referência da conclusão da defesa, isso. A gente está cadastrando, ele chama de trabalho final, seria a defesa dele para o nível de lato sensu, né? Que geralmente a gente só usa defesa em estricto, pelo menos aqui, mas se aplicaria também defesa em lato. O tipo de orientação, o título do trabalho final dele, área de conhecimento, agência financiadora, se for o caso, né? Se tiver alguma agência. Aqui já seria mais específico, teria uma data de início e fim do trabalho. Vou colocar só para a gente avançar. Algumas informações complementares, se for necessário. Eu vou cadastrar esse trabalho final dele. Então, o sistema ele conclui esse cadastro do trabalho final. E se a gente for visualizar agora novamente o histórico desse aluno, a gente já vai ver que está constando lá. Mas, assim, atualmente o sistema ele não possui validação de integralização, que seria o caso se a instituição definir, não, só pode cadastrar trabalho final se tiver tudo integralizado. Mas, como vocês viram, por exemplo, ele só tinha 3 disciplinas e deixou cadastrar normalmente o trabalho final. Então, vamos visualizar novamente o histórico dele, só para ver como ficou. Então, é aquilo que eu estava falando. Ó, o sistema ele já usa por padrão aquele componente. Então, em nenhum momento eu matriculei ele, nem nada. Ele já vem padrão. Esse componente chamado LAT 0001. E ele já define aqui. Com a nota de aprovação, a situação. Beleza, então, fiz toda a integralização, cursei todas as disciplinas. Agora, quem vai concluir o discente? O coordenador ele não tem essa atribuição. Assim como o estricto, quem conclui um discente é o gestor. Então, a gente vai ver rapidinho aqui a conclusão. Voltando no portal do gestor. A função de conclusão de alunos fica aqui na aba de alunos, concluir programa. Então, eu vou localizar esse aluno que já integralizou todo o curso, todas as disciplinas. Detalhe, essa funcionalidade ela só vai listar ativos, né? Como eu já tenho concluído o outro, ele não aparece mais aqui. Então aqui eu vou informar o ano de referência da conclusão dele, o ano e período. Alguma observação sobre a conclusão. Colocar algum comprovante de solicitação. Esse aqui seria para o caso de... Essa tela é comum para o cadastro de cancelamento. Então, nesse caso aqui é uma conclusão, então ela não se aplica, né? Esse comprovante de solicitação de cancelamento. A gente pode até ver depois para ele não apresentar, realmente, teria que apresentar só na outra mesmo. Mas coloquei as observações e o ano e período, vou clicar em próximo passo, o sistema ele vai cadastrar ele. Ele chama de tipo de afastamento, mas o comportamento total do sistema é esse, né? Informar que esse aluno está saindo da instituição, mas está saindo como um aluno concluído. Então, aqui ele vai exigir uma senha para a conclusão do gestor, e eu vou confirmar a conclusão desse aluno. Pronto. Seguindo as etapas, né? Esse é o fluxo digamos assim, a sequência de etapas que o aluno segue, desde o cadastro até a conclusão dele. Cadastro, matricula o aluno em turmas, consolida as turmas, cadastra trabalho final e conclui esse aluno. Após todos os alunos serem concluídos, o curso chegar na etapa final, pode falar.
Jefferson, esse gestor aí, no caso, é o Bruno, que é da DICOM, que é o gestor do sistema? Assim, na verdade, assim, a gente chama de gestor seria um usuário que teria permissão para acessar esse portal para essas atribuições, mas a instituição pode definir se vai ser uma pró-reitoria ou se teria alguma pessoa específica para essa função. Rejane, então, hoje, para o estrito, quem está como gestor está o nosso setor e a PROP, mas assim, basicamente é o DICOM que está fazendo, no caso do estrito, acho que para o Lato também vai acabar sendo a gente, mas aí não impede também, acho que ninguém do NEAD também ter esse acesso não, alguém do NEAD também pode ter esse acesso de gestor, para também questões também internas do NEAD e tal, mas no estrito hoje está no gestor do estrito tá a DICOM e um setor da própria lá, não sei se é o CEPOS ou é a divisão, aí eu não sei exatamente qual. Obrigado, viu? Nada. Bom, então definido quem vai ser o responsável pela conclusão, a gente falta agora basicamente emitir o relatório final de curso. Então já concluí um aluno, concluí todos os alunos, segui todas as etapas do curso, todos os alunos já concluíram, se algum desistiu a gente pode ir lá e cancelar o aluno, porque essa é basicamente a mesma funcionalidade, né, que a gente viu aquele botãozinho lá de colocar o motivo do afastamento. Então, concluídas todas as etapas do curso, resta agora ao coordenador ele emitir um relatório final desse curso. Deixa eu voltar aqui para o portal do coordenador. Então, aqui dentro do portal do coordenador, na aba de curso, né? A gente veio até a turma de entrada e não falei, mas é essa aqui. Submeter relatório final. Então, terminei o curso, o sistema ele vai pedir algumas informações, número de processos, se aplicar, atualmente está exigindo, mas a gente pode ver, se não se aplicar na instituição, a gente pode ver a possibilidade de não tirar essa obrigatoriedade. Colocar o período de realização do curso. Vou só copiar as datas aqui para deixar. Algumas informações, né, que o sistema ele pede para informar se realmente foram as 360 horas, quantos inscritos, vou colocar valores genéricos aqui só para simular. Matriculados, os concluintes, todo mundo concluiu. Tem discentes de outra instituição. Vou colocar alguns valores só para a gente informar. Quanto aos docentes, né, não tinha nenhum externo, o sistema já carregou automaticamente os 13 que tinham lá na proposta de curso. O sistema repete as informações da proposta aqui, relacionadas a disciplinas. Eu posso colocar alguma informação sobre introdução, algumas informações sobre os métodos utilizados na seleção, alguma informação complementar sobre disciplinas, porque já estão informadas aqui, e também esse campo para outras informações complementares também, como dificuldades, atrasos, substituição dos docentes, alunos desistentes, etc. Que é critério do coordenador informar nesses campos. Então, eu preenchi todas as informações, o sistema possui essa opção de processo seletivo, como a gente só testou um, né? O sistema só vai apresentar um em cada processo desse curso. O conceito dos alunos, né, a média, o número de faltas, média, como a gente não concluiu todas as etapas, o sistema ele não calculou direitinho aqui, mas ele é para mostrar o número de faltas e média final desses alunos. Vocês usam conceito ou nota em Lato? Pessoal? É nota. É nota mesmo? É nota. Perfeito. Então, beleza. Além dessas etapas, o sistema possui esses campos aqui para informar recursos financeiros, né, e aplicação de recursos no curso. É possível colocar uma descrição e anexar um arquivo com esse resumo. Meios de divulgação, instituições envolvidas no curso e alguma avaliação geral da conclusão, né, se achar realmente pertinente colocar aqui. Então, cadastrei todas as informações do relatório final de curso. O sistema apresenta essa etapa de resumo para dar uma revisada. Como eu não preenchi nada, não tem nada, mas se eu preenchesse tudo, apresentaria aqui bem direitinho. Então, agora eu vou submeter esse relatório para o gestor. Opa, esqueci o número do processo. Vou saber, né? A gente pega um CIPAC. Pronto,
como ele não validou nada no CIPAC, eu informei aquele processo, então eu submeti esse relatório final. Como eu já submeti, o sistema ele não deve deixar eu submeter de novo. Então, agora cabe ao gestor analisar esse relatório, aqui em curso relatórios finais, gerenciar. Ele vai poder visualizar os relatórios que foram submetidos. Aquele curso que a gente estava era esse, de computação aplicada à educação, vai ser então só submetido. Então, cabe ao gestor detalhar esse relatório, ler as informações, né, que foram preenchidas, revisar aqui como é que foi, e emitir um parecer, né, alterar o status, né. Ele pode informar que é incompleto para alteração, ele pode colocar não aprovado ou aprovado. Normalmente é muito raro um curso não ser aprovado, mas é possível. Então, basicamente, essa funcionalidade aqui para o gestor, ele emitir um parecer sobre esse curso. Então, ele vai informar as informações que ele desejar e vai concluir o cadastro dessa análise de trabalho final para, digamos, concluir o fluxo do curso, né, que foi ofertado de lato sensu dentro da instituição. Bom, pessoal, basicamente eram esse fluxo que eu tinha para mostrar, então a gente pode abrir agora para a gente tirar algumas dúvidas, algumas coisas que vocês queiram perguntar. O fluxo atende, funcionaria, é dessa forma que vocês trabalham atualmente, como se encaixaria ao que a instituição precisa? Ô Jefferson, assim, pelo que você apresentou, realmente, não sei quanto ao pessoal do NEAD, mas para o nosso setor aqui, que é o processamento, ele atende. Eu estou com uma dúvida, quando o aluno, porque depois tem a questão da certificação, eu sei que não é questão desse módulo, mas, por exemplo, para mim, então, certificar o aluno lá no final, eu vou concluir ele tranquilo, isso aí sem problema. Um aluno, por exemplo, desse oferecimento, teve um oferecimento de um curso lato sensu. Ele não conseguiu entregar, ele não conseguiu concluir, e aí ele vai concluir-se em outro oferecimento. Eu consigo transferir esse aluno de um oferecimento para outro? Ou eu tenho que colocar ele... Eu tenho que colocar ele... de oferecimento para outro seria o curso, não é isso? Isso. Ou eu tenho que colocar ele em processo seletivo de novo, fazer ele... Como que funciona isso? Assim, não há um fluxo de transferência entre cursos aqui dentro de lato sensu, mas o padrão normal é tipo executar o cancelamento dele naquele curso que vai ser concluído, né? A etapa já chegou até o final, eu tenho que emitir um relatório, então se ele não concluiu, eu tenho que cancelar ele. Uhum. E como é uma decisão da instituição, aí eu quero transferir ele, eu posso simplesmente cadastrar ele pelo gestor e atribuir ele no novo curso aqui via cadastro de aluno. Aqui seria possível, assim, cadastrar um novo aluno e informar, por exemplo, que ele está entrando como, por exemplo, poderia ser criado um tipo de transferência, né, transferência entre curso, mas realmente esse fluxo ainda não está definido para lato sensu, não. Deixa eu só avançar aqui para eu mostrar onde é que seria. Não sei se tem alguma coisa. Tá aqui. Aqui, forma de ingresso. Poderia utilizar alguma dessas formas. Eu creio que deve ter alguma de mobilidade, transferência. Realmente está um pouquinho... Não tem muita coisa aparecendo, mas, por exemplo, esse aqui, ó, transferência interna, ficaria a critério da instituição utilizar essa opção. E uma outra mas dúvida. ele pegaria outra matrícula, realmente. Não seria mais aquela daquele curso. Não. Então ele ficaria com outra matrícula. Sim. Ele seria um novo vínculo. Porque o vínculo dele daquele curso tem que ser cancelado, porque aquele curso tem que ser concluído. Ele então, pegaria um novo vínculo para o novo curso. Quando eu, por exemplo, concluo um curso, os alunos que, porventura, então, não entregaram ou não conseguiram concluir as disciplinas, eles então eles também são todos concluídos, assim como... O normal é que eles devem ser cancelados, já que eles não concluíram o curso. Mas eu posso colocar eles em um novo curso e aproveitar e implantar o histórico desses componentes que eles cursaram no outro. Não, beleza. Porque depois a gente vai ter que sentar com o NEAD para ver isso certinho, porque hoje não existe o jubilamento, né, para os alunos de lato, mas aí é questão interna. Entendi. Depois a gente senta e vê certinho. Obrigado, Jefferson. Mas realmente esse é o fluxo que dá para fazer via aplicação. Mais alguma dúvida, pessoal? Jefferson, o tempo inteiro que você falou, os cadastros são todas funções do coordenador,
né? Mas na prática, não é o coordenador que faz isso, é o secretário. A gente tem como cadastrar uma senha. É a mesma coisa. É o mesmo portal. Tudo que eu falei para o coordenador vale para o vice e para o secretário. Ah, sim. Ok. Usei muito o termo coordenador, mas secretário também. Mas atualmente não há nenhuma limitação em termos de funcionalidade para secretário. Se a instituição achar essa funcionalidade o secretário não pode executar, a gente pode analisar a possibilidade de bloquear, mas normalmente o portal do coordenador é compartilhado entre todos. E fica registrado quem executou o que via log. Eu posso cadastrar no módulo algum secretário que não tem SIAP, no caso, né? Ele é terceirizado. Se ele tiver um usuário no sistema, sim. O sistema ele basicamente valida apenas o usuário. Se um secretário tem usuário no sistema, ele não necessariamente precisaria ser um docente interno, mas ele teria que ter um usuário no sistema SIGA. Rejane, os terceirizados podem ter acesso ao SIGA, sim, tá? Caso tenha, é só pedir o cadastro lá para o NTINF e aí você tem acesso normal. Bom, beleza. Obrigada. Com relação à residência, daria para funcionar tranquilamente? Eu vi que vocês estavam questionando, falando como é que funcionaria. Por parte do nosso processamento, atende. Eu não sei se por parte do pessoal que está lá lidando no dia a dia, porque eles devem ter algumas questões específicas acho que de carga horária, de questão de prática. Para a parte nossa aqui do processamento dos dados, que depois a gente vai fazer certificação, atende perfeitamente. Aí teria que ver com o pessoal que está lidando direto lá com os docentes, com a Elaine, que está lidando lá direto, se realmente tem algum ponto aí que não atende ou precisa mudar, alguma coisa do tipo. Por nossa parte da DICOM, atende perfeitamente. Ah, perfeito. Eu teria que ver também com o pessoal da Residência de Saúde da Família, né, que não pôde estar. Mas acho que é possível. A nossa carga horária ela é muito alta, né? Então, o lançamento aí, por exemplo, 1.152 horas de prática. Eu não sei, assim, acho que só no momento para ver como que vai ser, né? Não, é tranquilo. Que seja lançado como disciplina, né? O sistema ele vai validar realmente lá no... Sim, entendi, como prática, né? Isso. Para o sistema realmente só é possível cadastrar disciplinas atualmente, realmente. Uhum. Porque, assim, hoje quem abre esses diários é a secretária, né? Então, assim, são muitos, e aí todos os professores têm que lançar, mas pelo que eu entendi, os docentes vão ter acesso também e vão lançar suas próprias disciplinas, é isso, né? Isso, eles mesmos vão poder lançar notas, frequência, é assim que funciona. Tá. Eu acho que é questão de adaptar, né, no tema mesmo. Mas eu acho que também, como já automaticamente já se fazia isso, né? Cada docente lançava a sua disciplina, eu acho que agora é só realmente o sistema que vai ser o outro e se adaptar mesmo. Isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu perguntar uma coisa. Referente àqueles esses TCC aí, foi a gente que cadastrou, no caso. Foi eu e o Edinho. O que acontece? No NEAD, as disciplinas de TCC, elas têm uma carga horária, entendeu? Aí por isso que a gente fez o cadastro delas como se fosse uma disciplina, porque se a gente não colocar como uma disciplina, a carga horária no final não estava batendo, entendeu? Teria como... A carga horária é padrão? Não, cada curso tem uma carga horária, entendeu? Não é uma carga horária padrão, não. Mas não tem problema. Você sabe o que acontece? Eu acredito que você coloca o TCC, que é a disciplina, mas na hora que ele defende, é o trabalho de conclusão. Aí você cadastra o trabalho de conclusão na defesa dele. Então, mas aí a carga horária ali está como zero, entendeu? No trabalho de conclusão, sim. No projeto ele vai matricular no TCC. Ele pode não concluir naquele semestre, ele matricula no TCC de novo. Beleza? Quando ele defende, a defesa dele, você cadastra no trabalho final de curso, que é onde você vai cadastrar a defesa, orientador, tudo. Mas o TCC fica com a disciplina continuaria, entender? A disciplina continua, não tem problema. E não necessariamente ele fez o TCC e ele
concluir o curso. Ele pode ter se inscrito no TCC e não concluir o curso. O trabalho final só na hora que concluir. Ah, perfeito. Seria uma forma realmente de utilizar o sistema para atender o que precisa. Beleza. Isso daí acontece, no caso, Regiane, na sociologia. Na grade curricular, na sociologia, os 6 meses de TCC, ele não tem carga horária nenhuma. Dentro das 11 disciplinas na sociologia, né, dá 360 horas. E no caso aí do trabalho, ele aparece como 0. Já em mídias, né, ele tem 50 horas no trabalho de conclusão. Então, aí o que ia acontecer? Na mídia, você ia cadastrar o TCC e na hora da defesa o trabalho de curso. Na sociologia, você não precisa cadastrar o TCC, só o trabalho final de curso. Ficaria direto o trabalho. Perfeito. Bruno, se você também cadastrasse o TCC, não teria problema. Porque é como se tivesse matriculado uma disciplina de carga zero, apareceria lá no diploma dele, como se ele estivesse fazendo aquela... Mas só vai aparecer a conclusão na hora que ele fizer o trabalho. Isso aí não altera o histórico dele, não. Porque tem várias disciplinas que são cadastradas com carga zero. Também. Isso aí não é problema em termos do histórico. Entendi. Alguma coisa... Isso porque eu já vi várias vezes lá na CPPD isso acontecer, e quando a gente ia, falei assim, não, porque ele tem que estar, para ele poder defender, ele tem que estar cadastrado aqui, não gera carga horária no curso, ele tem que estar cadastrado. Se ele não tiver cadastrado, ele não pode efetuar a defesa, eu não posso linkar um orientador para ele, entendeu? Não, entendi. Então, isso assim, não interfere, né, no caso, porque eu estou te perguntando pelo seguinte... Porque o coordenador de sociologia, né, está nos casos de mexer no projeto pedagógico, e como lá não consta nenhuma carga horária por trabalho, então pode deixar do jeito que, desde o início, né, de aprovação do curso, né? Sim, só que ele pode mexer no projeto pedagógico para a próxima turma, para a turma que está vigente, não. Não, sim, eu sei. E sim, se ele for mexer no caso, aí ele pode até já fazer a adaptação da maneira que está aí no sistema que vai ter que ser usado, né? Inclusive, nas modificações de projeto pedagógico, como a Regiane falou, se possível, quando for fazer as modificações, levar em consideração algumas particularidades do sistema, porque facilita na implementação do curso no sistema e também ajuda a pensar o que poderia ser mudado e o que talvez não atenda ao FSJ ou precisa ser implementado. Essa questão aí dos trabalhos final de curso e TCC, o ideal é que realmente não houvesse uma carga horária para esse trabalho de conclusão, porque normalmente essa carga horária da disciplina ela é mais interessante para o docente do que realmente para o aluno. Mas aí é uma questão de coisa futura, né? Depois sentar, ver isso com calma, ver como vai ser feito, e lembrar que os oferecimentos, qualquer alteração de oferecimento, passar no CONEP, inclusive ele falou aí portaria, no caso nosso é resolução, que é a resolução lá do CONEP de autorização do reoferecimento. E aí tem que pensar realmente nesses alunos que muitas vezes acontece de que ele não entregou o TCC ou ele não conseguiu, ele joga ele para o próximo oferecimento. Se a gente vai continuar fazendo isso, porque hoje o aluno ele não é jubilado. Então, se muda o projeto, talvez aí teria que ver com o pessoal lá os técnicos de ações educacionais, se a gente pode inserir esse aluno no novo oferecimento, porque o projeto é outro. Por exemplo, só que nesse caso nós vamos ter um problema, que é o seguinte, hoje eu acredito que, às vezes ele não consegue TCC, ele tem um prazo de mais 6 meses para poder atender, né? Então, nosso curso não é contínuo. Então, uma vez que a gente fechou o curso, o oferecimento não é contínuo. Então, não quer dizer que ele vai ter a oportunidade de fazer de novo. Isso é uma coisa que a gente vai ter que
tem que pensar lá no NEAD como é que a gente vai resolver. Porque os nossos cursos não são de oferecimento contínuo, igual, por exemplo, é numa graduação. Nossos cursos atualmente são cursos financiados por editais da UAB. Então, e aí vai ter que ser toda uma mudança, talvez, de cultura aí dentro do NEAD, ou ter outros financiamentos de cursos que não sejam só a UAB. Tá? Mas, atualmente, mesmo depois de concluir o oferecimento de curso, os alunos conseguiriam submeter um trabalho final? Eu não consigo responder. Você consegue responder isso, Bruno? Olha, Pede fazendo favor. É o Bruno da Mídias. Depois de terminado o curso, o aluno consegue ainda submeter o trabalho final? Pode encerrar? Ô, Regiane, igual a gente conversou, é o seguinte, por exemplo, tem alunos, né, ele faz todas as disciplinas, né, participa da orientação de TCC durante 6 meses. E depois, né, durante esse período todo, que ele não faz a defesa por algum motivo, aí então ele pega, tem mais um ano, né, igual eu te falei, que está de acordo com aquela resolução, que eu não estou lembrando o nome aqui, o número agora, que acho que é 047, se eu não me engano. Então, se ele, depois desse um ano ainda, ele não fez não conseguiu defender por algum motivo, então, quando o aluno quer retornar para terminar o curso, geralmente ele participa de um novo processo, recebe uma nova matrícula e só entra nessa disciplina, entendeu? Entendi. Então, na realidade, a duração do curso não é 1 ano e meio. Você vai fazer o fechamento do curso em 2 anos e meio, por exemplo. Você tem 1 ano e meio de oferecimento de disciplina, né? Depois você tem mais um ano para você defender o seu TCC. Então, é uma coisa, Regiane, que eu penso assim, é igual você falou aí, que a gente também comentou, que como por ser um curso que não é contínuo, e é um projeto, eu penso assim, que deveria, então, o prazo e finalizar aquilo ali. Se o aluno não conseguiu, eu acho assim que, se ele não conseguiu naquela versão, terminou. Não sei, é uma coisa que eu falo assim. A gente entra, talvez, numa coisa legal, sabe o que acontece? Vamos supor que a pessoa tem um acidente e ela entra em atestado médico. É direito dela concluir. Então, eu tenho que dar um prazo depois do fechamento do curso a esses tipos de caso, entendeu? Isso que tem esse 1 ano depois. Sim. E se fosse um prazo menor, Regiane? Por exemplo, uns 6 meses só depois? Isso não é problema. Entendi. Isso, assim, só resumindo o que vocês estão fechando, basicamente seriam essas duas opções. Né? Na primeira, seria possível, por exemplo, cadastrar o curso e dar mais 1 ano além do prazo que vocês precisam para concluir as disciplinas, ou 6 meses, dependendo dessa norma que vocês têm. Ou a outra opção que seria realmente, né, cancelar o aluno naquele curso, aproveitar as disciplinas dele no segundo curso que foi oferecido e deixar ele concluir naquele. No caso, seria isso de participar de um novo processo, que a gente tem feito, né? Eu creio que prorrogar, deixar algum prazo sobrando na proposta, né, no oferecimento, seria o mais ideal. Porque aí não atrapalha, né? E outra coisa, às vezes o aluno tira uma vaga de uma pessoa que ainda não fez devido a isso, né? Também. Eu acho que o ideal é dar mais um prazo, né? Para o aluno concluir. E nesse prazo aí, talvez a gente colocar algum tipo de não sei, porque eu nunca trabalhei na pós-graduação, porque se ele não concluiu alguma disciplina, quando eu falo ele vai fazer só prova ou só apresentar alguma coisa, né? Porque ele também pode perder uma disciplina e se o curso tiver um oferecimento só da disciplina, ele também não tem direito a concluir o curso. Mas isso é uma coisa interna, que a gente tem que sentar e conversar a respeito disso, tá? Sim. Perfeito. Então, aqui, deixa só para ver se eu entendi, porque o curso de mídias também, o coordenador está mexendo no projeto, né? Isso para uma futura versão. Então, esse trabalho de conclusão de curso, no nosso caso, consta 50 horas. Então, se ele quiser deixar zerado e colocar essas 50 horas nas disciplinas que tem uma carga horária menor, ele pode. Pode. E colocar o TCC também como que seja assim, um obrigatório, né? Porque o que acontece? Tem muitos alunos que acham que saiu alguma lei, alguma coisa aí, que eles sempre têm mandado e-mails dizendo que não é obrigatório mais a apresentação do TCC. Só que o que a gente responde? Que como está no projeto pedagógico,
que é obrigatório, então isso tem que ser feito. Então, pode manter assim, né, se for o caso. Pode, Bruno, porque a lei fala o seguinte, antes dessa lei, para você ter um título de especialização, era obrigatoriedade você defender um TCC. Era obrigatório para todo curso de especialização. Hoje não é obrigatório mais, mas se você quiser colocar no seu projeto pedagógico, que é obrigatório, o aluno tem que fazer. Não, entendi. Não, isso... Entendeu? Isso tem acontecido, tem chegado várias questões com relação a isso para a gente, e eu tenho que falar, gente, o que vale é o PPC. Quando você entra dentro de uma instituição que você faz matrícula no curso, o PPC está disponível para você. Então, você tem que ler o PPC, não questionar o PPC. Ah, não sabia, não é direito nosso falar que a gente desconhece a lei, né? Então, essa alegação não vale para a gente, no caso. Bruno, no caso aí da distribuição da carga horária, o ideal não seria distribuir a carga horária, mas mudar o nome da disciplina para alguma coisa, metodologia da escrita, metodologia da pesquisa, porque essa distribuição de carga horária em outras disciplinas é um pouco complicada, porque hoje a universidade trabalha na pós-graduação, no geral, num sistema de crédito, isso para o estrito e para o lato, apesar do lato não utilizar. Então, assim, evitar distribuir essa carga horária em disciplinas, talvez só mudar o nome da disciplina, em vez de trabalho final de curso, ou trabalho de conclusão de curso, alguma coisa como metodologia da pesquisa, preparação para o TCC, alguma coisa do tipo, mas evitar realmente distribuir essa carga horária aí para não fugir dos padrões de crédito 15, 30, 45, a pós-graduação adota hoje na FSJ. Não, Bruno, né, essa questão aí, porque a gente tem a disciplina metodologia científica. Isso eu estou falando pelo curso de mídias. Ela tem a carga horária de 30 horas. E lá no trabalho de conclusão de curso foi colocado 50 horas para 6 meses, digamos assim, só para completar a carga horária toda do curso. Então eu perguntei o seguinte, se esses 50 horas poderia zerar, e em algumas disciplinas do curso que tem, por exemplo, 15 horas, e o coordenador quiser aumentar para 30, você entendeu? Não, aí sem problema isso acontecer. Isso aí não tem problema, não. Mas, assim, talvez para facilitar a sugestão, para não ficar distribuindo, assim, ficar pensando o que vai para 15, o que vai para 30, entendi. É só mudar o nome da disciplina. Põe outro nome, como se fosse algo relativo à preparação, à escrita. Isso. Não sei, é questão interna aí também do oferecimento do NEAD aí. A graduação, por exemplo, usa o nome estágio, né? Estágio 1, estágio 2, estágio 3, mas vocês poderiam definir uma nomenclatura para facilitar também. Não, nós não pode usar estágio, porque a gente tem estágio dentro da graduação, que é outra denotação, mas isso aí é uma coisa interna também, a gente tem que mudar os planos, os PPCs, tudo, e aí isso é numa eventual mudança, a gente para pensar nisso daí. Tá? Agora, uma dúvida, Regiane, que eu não vi, eu não sei se entra também aí, que eu peguei um pouquinho depois, né, que você mandou o link aqui para nós. O tutor, tem algum papel que ele faz aí no SIGA? Ou não? Lato não se aplica tutor, não. Tá. O tutor, na verdade, ele entraria se existisse o módulo EAD implantado, mas atualmente vocês não têm esse módulo. O módulo EAD realmente não funciona. Nós fizemos um treinamento para o módulo EAD, há um tempo atrás. Foi feito um treinamento com como é que ela chama? Eliana, eu acho que foi só a apresentação, mas atualmente vocês não têm ele implantado, não. Ela só mostrou como funcionaria. E o módulo EAD atualmente, pelo menos, funciona só para graduação. Teria que ser adaptado algumas coisas para ele funcionar direitinho com o Lato. Mas lá realmente teria a opção de tutores, de pessoas ligadas a alunos e a turmas para essa questão de EAD. Mas Lato atualmente não tem essa função de tutor. E também não tem a separação de polos, ou eu teria de mandar cada polo uma turma? Atualmente não tem separação para as turmas, mas se for o caso é possível pensar numa manutenção evolutiva para separar turmas por polo também. Porque ele não veio, basicamente foi desenvolvido para ser presencial. A gente fez algumas adaptações quando ele foi implantado para permitir cadastrar propostas, as disciplinas ser EAD, cadastrar os polos, ligar as disciplinas, mas ele não foi completamente ainda adaptado para tudo de EAD, basicamente. Mas essa questão de polo, eu creio que ainda falta. Uhum. E a questão também, Jefferson, que eu vi também, igual você falou, que se você cita o início do curso, a data, e a data final do curso. Uhum. Né? Mas pode também, aí no caso, né, que é uma questão de conversar, distribuir em períodos como era no pós-grade, né? Ou não?
No caso, as disciplinas serem distribuídas em períodos, é isso? Isso. Por exemplo, no pós-grade eram divididos assim, o curso de mídias são 4 períodos. O curso de sociologia são 3 períodos de 6 meses, entendeu? Sim, não. Assim, o sistema ele entende os períodos normais Entendi. cadastrados em calendário, mas para a execução de disciplina ele não vai exigir que a disciplina seja exatamente só naquele período, não. Ah, entendi. Pode dizer que ela é 2020.1, mas ela pode ir de janeiro até dezembro. Se tiver período dentro da proposta, ele é para permitir. Ô Jefferson, só mais uma dúvida aí, porque aí isso aí entra na nossa questão. Por exemplo, eu cadastrei um curso que, na realidade, tem duração de 1 ano e meio, e em 1 ano e meio, muitas pessoas vão conseguir concluir esse curso, mas eu cadastrei ele com prazo de 2 anos. E nesse 1 ano e meio concluiu, eu posso dar que está concluído, a pessoa, o aluno, e emitir o certificado dela? Sim, sim. O aluno já pode ser concluído antes mesmo da conclusão da turma. Isso, da conclusão do curso em si e da submissão do relatório. Para termos de diploma, o sistema ele só vai validar esse status concluído para poder, no módulo de diplomas, permitir gerar o diploma, o certificado de... certificado, lá é certificado. Conclusão. Isso. Então, isso daí, Regiane, eu não sei se eu entendi. Acho que pode ser até uma boa, né? Sim. De estender esse período, igual você falou aí. Porque aí a gente pode dar esse 1 ano que a gente mesmo. já dá. Então, por exemplo, o curso, ele entra com 2 anos e meio para a conclusão, mas a partir de 1 ano e meio o aluno já consegue concluir. O aluno que concluir, vai direto, aí não tem que fazer essas listas que a gente faz mais. Entendeu? Aquele aluno que concluir, você já consegue enviar para poder emitir o certificado dele. Você não tem mais essa emissão em lote. Vai atrasando um ou outro, entendeu? Não, realmente não tem não. Esse fluxo de emissão em lote certificado. Daniel? Você concorda comigo? Daniel tá caladinho? Cadê ele? Sumiu. O Pablo, né? Isso melhora para vocês também, né? Oi, Regiane. Estou falando com o Edson e com o Pablo. Isso melhora para eles também, porque não tem que ficar fazendo aquelas listas de transmissão. Agora, semana que vem vai ter a apresentação de diplomas. Se vocês quiserem, é bom participar também. Vai ser com a Ana Paula, mas é... Ok. Bom, pessoal, tinha mais alguma dúvida para a gente complementar? Rogério, vai ter algum manual, alguma coisa que pode deixar para a gente auxiliar a gente? O vídeo, na verdade, assim, eu vou enviar essa apresentação para vocês e o vídeo vai ficar para vocês visualizarem, entendeu? Eles vão compartilhar o vídeo com vocês. Não entendi. Bruna, só para falar, né, Jefferson, que além disso, depois o Marcos vai passar para vocês o manual oficial lá que a UFRN disponibiliza, e aí fica disponível para consulta, vocês podem acessar também, viu? Desculpa, eu não vi quem perguntou. Não, isso daí seria o ideal, porque uma vez até o Ricardo fez um treinamento com a nossa NEAD, do pós-grade, né, alguma coisa assim, então ele deixou um manual no qual ali ajudou muito, facilitou muito o serviço em cadastrar, alguma coisa assim que era da nossa parte como secretária, e por isso que eu estou perguntando, para a gente não ter que ficar, às vezes, ligando, né, toda hora para o setor, alguma coisa assim. Vai ter um manual também da DICOM com os procedimentos internos, complementando, por exemplo, alguns pontos, por exemplo, essas terminologias, o que é turma, o que é consolidar a turma, a gente está preparando isso, porque o pessoal está sempre com dúvida, perguntando, porque como o sistema usa outros termos, né, então a gente também está preparando um manual aí com esses termos que o sistema usa, traduzindo para a nossa linguagem aqui da UFSJ, e algumas questões de procedimento interno, das resoluções, esse tipo de coisa também. A gente só está fechando certinho esses manuais, porque a gente vai lançar um para pós-graduação no geral, com lato e estrito, e o pessoal está realmente verificando o que pode também, por exemplo, alguma coisa que não atende, a gente vai deixar também um espaço, a gente vai chamar os secretários para conversar, antes de fechar esse manual também, porque tem coisas que são muito específicas de cada um dos programas, de cada uma das realidades. Então vai ter um manual também da DICOM para ajudar também nos secretários e coordenadores a lidar com o sistema. Perfeito.
A questão aí tudo é o começo, né? Tem que começar a mexer para interiorizar, como se diz, né? Pôr a mão na massa mesmo, que as dúvidas vão surgir. Então, eu acho que é o início, né? Com certeza. A mudança sempre é difícil, mas depois se a gente se adapta a ela, eu acho que vai ser melhor, né? Isso, né? Início, realmente, vocês vão precisar de um tempinho para pegar as coisas, mas depois que pegar, o sistema ele é bem intuitivo e deve facilitar bastante para vocês. Pessoal, acho que está chegando meio-dia. Se tiverem mais alguma, estou à disposição para a gente terminar. Tá ok, gente. Tá ok? Daniel voltou? Tudo certo. Daniel deve ter tido algum probleminha lá, Jefferson. É o Rodrigo que está falando. Para mim também está ok. Agradecer muito, viu, Jefferson, pela contribuição aí. E agora, Rejane, eu acho que é a gente identificar também aonde ficou faltando, para a gente poder solicitar, né, novas apresentações e esperar concluir essa etapa, mas a gente solicitar novas apresentações também. Com certeza, Rodrigo. A gente vai, aos pouquinhos, a gente vai chegar lá, com certeza. Sim. Teve um negócio para mim que hoje foi até novidade, Rejane. Eu confesso que eu nem sabia, porque nas reuniões anteriores eu havia entendido que tinha o portal do tutor para o Lato. Eu também. Depois eu vou ter que conversar isso direitinho. O Marcos não falou nada aí, eu não sei se ele sabe de mais alguma coisa, mas depois a gente vai ter que ver isso direitinho. Aquele treinamento que a gente fez da EAD, né, tinha o portal do tutor, mas parece que, da forma como ele falou... EAD é um módulo separado, não é Lato, não. Pois porque nós temos o Lato EAD e temos a graduação EAD. Né? Isso. Isso, pelo jeito, só vai atender o curso de graduação, né? Sim, então atualmente, ele só atende o curso de graduação, o módulo EAD, mas seria possível, sim, pensar futuramente numa manutenção evolutiva do sistema para o portal, o mediado, se vocês precisarem, né, do tutor, o portal de tutor funcionar para Lato, de repente disponibilizar uma funcionalidade de tutor dentro do módulo de Lato. Na verdade, analisar isso também. Quando a gente fez o treinamento do módulo EAD, a grande questão é que a gente usa a plataforma do Moodle para EAD. Ele falou, a menina que deu o treinamento falou que não era possível fazer essa migração do Moodle ao sistema, né? Essa foi uma questão que a gente usou, e a gente mudar tudo não tem como, mesmo porque o SIGA não ia comportar, né, o que a gente tem dentro do Moodle. Isso aí ficou bem claro para a gente. Acho que até o FRN não usa na EAD o AVA do SIGA, né? Isso, a maioria das instituições, geralmente, elas realizam alguma manutenção no sistema, uma evolução para integrar com o Moodle. Eu acredito que hoje o que deveria ser feito, que pode ser feito nesse primeiro momento, é o seguinte, porque são os tutores que lançam a nota e tal, mas depois você tem uma nota final, e aí só transpor essa nota final, e é isso que teria de fazer, teria de ser o professor, porque a disciplina é dele, mas isso é uma coisa também que a gente vai ter que ver internamente, não tem nada a ver com esse treinamento, não, a gente tem que sentar, né, o Rodrigo, o Bruno, e ver essa questão de como a gente pode fazer essa adaptação, tá? Beleza, Rejane, concordo. Mais alguém, pessoal, quer tirar alguma dúvida, alguma coisa? Não, cara, aqui tá tranquilo. Acho que não, então, Jefferson, pode ficar à vontade para encerrar. Bom, pessoal, então, gente, obrigado. Todos. Qualquer coisa, estamos à disposição, só entrar em contato com os meninos entram em contato comigo e a gente está à disposição para Beleza. Beleza, obrigado. Muito obrigado também a todos. Tchau, pessoal. Um ótimo abraço. dia. Obrigado, bom dia. Bruno, já pode ficar um minutinho, Bruno? Valeu, galera. Posso? Só para me tirar uma